Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, você que vai orar comigo hoje. Hoje nós vamos dar continuidade à leitura do livro de Provérbios, capítulo 9, e em seguida a gente fará uma breve reflexão desse capítulo. Amém? Curve a sua cabeça e vamos orar. Pai, graças te dou porque o Senhor é digno de toda honra, toda glória, todo poder e toda adoração. Teu é o reino, teu é a glória. Pai, obrigada porque estar na tua presença é um privilégio, estar na tua presença é uma alegria, estar na tua presença é ter vida e vida com abundância. Pai querido e Pai amado, abre a nossa mente, o nosso entendimento intelectual e abre o nosso coração para receber a Tua palavra. Ah, Senhor, faz-nos entender o que o Senhor quer nos dizer, porque o Senhor é a própria sabedoria. E essa sabedoria que vem de Ti, ela só nos faz crescer. É o que eu oro, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Então vamos fazer a leitura e em seguida a reflexão. Diz assim o capítulo 9 do livro de Provérbios. A sabedoria construiu a sua casa, esculpiu para si 7 colunas, matou os seus animais para a festa e preparou o seu vinho. Também já arrumou a sua mesa. Enviou as suas criadas para que, dos lugares mais altos da cidade, façam este convite. Quem é ingênuo, venha para cá. Aos que não têm juízo, ela diz: venham, comam do meu pão e bebam do vinho que preparei. Afastem-se dos ingênuos e vivam, andem pelo caminho e do entendimento. Quem repreende o zombador traz afronta sobre si, e quem censura o ímpio será insultado. Não repreenda o zombador, para que ele não odeie você. Repreenda o sábio, e ele o amará. Dê instrução ao sábio, e ele se tornará mais sábio ainda. Ensine o justo, e ele crescerá na prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conhecer o santo é ter entendimento, porque por mim se multiplicarão os seus dias e aumentarão os anos de sua vida. Se você é sábio para si mesmo. Se é zombador, só você sofrerá as consequências. A loucura é mulher espalhafatosa, é tola e não sabe coisa alguma. Senta-se junto à porta da sua casa, toma uma cadeira no lugar mais alto da cidade para dizer aos que passam e seguem direito seu caminho. Quem for ingênuo, venha para cá. E aos que não têm juízo, ela diz: a água roubada é doce, e o pão comido às escondidas é saboroso. Eles, porém, não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados serão nas profundezas do inferno. Aleluia, né? Amém por essas palavras, por esses versículos. E esse capítulo, ele nos mostra o caminho da sabedoria e o caminho do tolo. Nesse capítulo nós aprendemos, irmãos, que a sabedoria e a loucura são 2 caminhos que prometem a mesma coisa, mas apenas a sabedoria cumpre aquilo que fala, cumpre aquilo que diz. A loucura é uma perversão da sabedoria e muitas vezes imita a sabedoria. O que nos ensina isso? Muitas vezes o nosso entendimento, nosso achismo faz com que a gente pense que somos sábios e que a decisão que tomamos é a certa, sem nos preocuparmos em ouvir a voz de Deus, sem buscar orientação do alto. É isso que a gente aprende.
Repreender uma pessoa vaidosa pode resultar em insultos. Também aprendemos nesse capítulo que pessoas vaidosas e orgulhosas, elas não aceitam ser repreendidas, elas não aceitam ser corrigidas, elas se acham donos da verdade. E isso é ruim porque você acaba se indispondo com a pessoa, você acaba se desgastando, perdendo seu tempo. Então aqui na palavra nos ensina a não nos dispormos com essas pessoas. Ela vai resultar em insultos. A pessoa que é repreendida e que a pessoa repreendida, que é vaidosa, que é orgulhosa, ela não aceita ser corrigida por outra pessoa. Entende, meus irmãos? Isso é muito preocupante, perigoso, porque todos nós necessitamos de ser corrigidos, de ser repreendidos. Por isso a importância de andarmos, de vivermos com pessoas que tenham mais maturidade na fé, pessoas que podem nos ajudar com alguma palavra, sabe? Às vezes o que ela está vendo é de uma forma diferente da que eu estou vendo. E se ela tem maturidade espiritual, eu devo ouvi-la sim. Eu devo ouvi-la e aprender com os seus conselhos. Mas isso não acontece, infelizmente, com as pessoas que são vaidosas, que se acham conhecedores da palavra, mas na verdade não a colocam em prática. E aí elas não aceitam nenhum tipo de repreensão. O ato delas é o contra-ataque, entende? Pode reparar que a pessoa que não gosta de ser repreendida, que não gosta de ser confrontado, ela contra-ataca. Então ela vai buscar em você algo que ela mesmo é. Olha como isso é para você meditar mesmo, para você procurar entender. Por isso que a gente tem que parar. Eu agora estou me policiando a não corrigir mais pessoas que não vão entender, né, a minha correção como um ato de não porque eu sei mais, mas porque é um ato de temor a Deus. Se eu temo a Deus, eu vou buscar andar em reverência a Ele, em temor a Ele, em cuidado, em não desobedecê-lo. E isso eu quero para o meu próximo. Então, quando eu vejo um irmão fazendo algo que não vai agradar a Deus e que me incomoda, eu vou sim falar com ele. Mas se eu vejo que esse irmão não aceita a minha opinião, eu me calo para não haver brigas, né? Para não haver insultos, porque muitas das vezes acaba em insultos. E também aprendemos, né? Como eu falei aqui, que corrigir um homem arrogante, um homem orgulhoso, pode resultar em humilhação. Como assim, Marta? Sim, a pessoa que ela é corrigida e ela é orgulhosa, é vaidosa, que não aceita, ela vai tentar te humilhar de alguma forma. Ela vai tentar colocar... porque o diabo ele é sujo, irmãos, e diabo ele usa pessoas também, sabe? A gente não pode agir achando que tudo é o Espírito Santo. É o que o meu pastor ontem disse, que foi muito, muito valioso para mim. Não ache que tudo é inspiração do Espírito Santo. Muitas vezes o inimigo ele vai usar você para ficar corrigindo o outro, achando que o outro faz tudo errado. A gente precisa ter cuidado com isso, porque muitas das vezes é o próprio inimigo te usando para confrontar o outro, e aí vai haver brigas, contendas, humilhação. Então, o que o pastor falou ontem é que calemos a boca, que fiquemos quietos. Bota água, enche a boca de água e fica quieto. Eu estou trabalhando isso em mim. Que o Espírito Santo me dê essa sabedoria para que eu me mantenha calada quando aquilo que eu ver
não me agradar, porque quem sou eu, né, para corrigir? Quem convence do pecado e do juízo é o próprio Deus, é o Espírito Santo. Então, a gente tem que pedir a Ele que faça isso, é nos colocar na brecha em oração por essa pessoa. É isso que eu aprendi ontem com o meu pastor. Aprendo também nesse capítulo que ensinar uma pessoa sábia é mais fácil, porque a torna ainda mais sábia. É muito bom quando a gente fala com alguém, quando a gente conversa com alguém que está aberta a entender, que está aberta a querer aprender. Gente, eu estou sempre aberta a ouvir um irmão que tenha mais maturidade, que tenha a fé que vem do alto, sabe? Que caminhe comigo, que a gente entenda, porque a gente também não pode ouvir de todo mundo. A gente precisa separar aquele que caminha com você, que você sabe que tá na mesma sintonia que você, busca o Senhor como você. A gente precisa ouvir o sábio, aquele que caminha com o Senhor, aquele que tem temor ao Senhor, aquele que tem reverência ao Senhor, aquele que obedece ao Senhor. A gente precisa obedecer àquele que tem uma vida de oração, aquele que tem uma vida de leitura da palavra, aquele que se alimenta da palavra. Então é isso que aqui a Bíblia nos ensina. Precisamos sim das pessoas para nos edificar, para nos encher mais da sabedoria que vem do alto. Então ensinar uma pessoa sábia torna ainda mais sábia. Tudo que se diz a uma pessoa direita, a uma pessoa que anda nos caminhos do Senhor, tudo que a gente fala para uma pessoa que conhece a palavra, ou mesmo que não conhece, que está começando na fé, mas que busca conhecer, que busca, que tem sede de conhecer qual a vontade do Senhor, porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Então, mesmo que a pessoa esteja engatinhando na fé, porque eu me considero não um bebê, porque eu já estou na fé há um tempinho, mas eu ainda estou caminhando muito, ainda tenho muito que aprender. Ainda tenho muito que aprender. E quando esses ensinamentos vêm de alguém que possui uma maturidade espiritual, que pode acrescentar a minha fé, eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz. E isso agrega a minha fé, agrega ao meu conhecimento. Entende, irmão? É isso que eu estou querendo dizer. Entender o livro de Provérbios, ele nos ensina que entender a sabedoria é o caminho da vida de forma clara e objetiva. O objetivo é caminhar com menos erros, de uma forma mais leve e prática. O que isso está nos dizendo? Quando a gente conhece a palavra do Senhor, quando a gente lê a palavra e medita na palavra, a gente aprende a caminhar com menos erros. Como a gente aprende com o livro de Provérbios? A gente aprende a entender o que agrada ao Senhor e o que não agrada, o que é certo e o que é errado. Então a gente passa a caminhar de glória em glória, tentando errar menos e de uma forma mais leve, de uma forma mais prática. Temer a Deus, queridos, não é ter medo de Deus, mas demonstrar reverência. O que me assusta hoje é ver pessoas que estão na igreja e sem um pingo de temor ao Senhor. Estão ali para cumprir um ato de religião, né? Uma prática que ele já tem, que ele adquiriu de que ir à igreja toda quarta e todo domingo vai trazer ele para mais perto do Senhor. E não é isso, né, irmãos? Não é a religiosidade que nos aproxima de Deus. O que nos aproxima de Deus é a comunhão com Ele.
O que nos aproxima de Deus é buscá-lo em espírito e em verdade, é temer as coisas dele, entendeu? É ter reverência. O temor do Senhor, ele é facilmente, ele pode ser, né, facilmente a síntese do livro de Provérbios, de maneira que ele é um grande freio moral. O que que isso nos mostra? Quando você conhece a Escritura, quando você lê e medita na palavra, eu vou dizer por mim, porque eu sou péssima em memorizar versículos, eu sou péssima em decorar, mas quando é lido algum versículo ou algum capítulo da Bíblia, eu lembro, aquilo me vem à cabeça porque eu já li em casa e já meditei sobre aquele texto, sobre aquele versículo. Então, isso nos faz entender que o conhecimento intelectual não basta, irmãos. O que a gente precisa é buscar conhecer o Senhor em espírito e em verdade. É ter intimidade com o Pai, ter um relacionamento íntimo com Ele através da nossa meditação diária na palavra dele e através das nossas orações. Temer a Deus, irmãos, é conhecê-lo, é honrá-lo e é obedecer. Se a gente não faz isso, se a gente não conhece o Senhor, se a gente não honra o Senhor e se a gente não obedece ao Senhor, a gente não tem temor ao Senhor. E isso é muito preocupante. E isso é muito sério. Por isso a gente precisa buscar com todas as nossas forças, com todo o nosso coração, ter intimidade, ter um relacionamento sério, um relacionamento de filho com o Pai. O dia que a gente passa, que a gente toma posse dessa paternidade, porque eu tiro por mim também, meus irmãos, o dia que eu entendi que eu sou filha de Deus, que nada e ninguém pode mais me acusar em relação a nada, porque o meu Pai, ele já levou sobre si, já deu seu Filho, Jesus, na cruz do Calvário, e Jesus já levou sobre si o meu pecado. E através do sangue dele, né, ele nos remiu, porque imagina, irmãos, se o Senhor não os tivesse dado seu próprio Filho para morrer por mim e por você, a gente não estaria aqui. Então, quando isso acontece, quando você tem essa consciência de que você é filha de Deus, que agora nada mais e ninguém pode te acusar, pode te levar a pensar algo que não condiz com o que está na palavra, quando isso acontece, é libertador. Isso é libertador, porque vira uma chave na tua vida espiritual. Essa paternidade, ela tem que ser reconhecida por você. Enquanto você não a reconhece de fato, tudo fica muito vazio. Você se deixa levar pelas coisas que as pessoas te acusam, porque as pessoas não conhecem a tua vida com Deus, as pessoas não conhecem o teu relacionamento com o Senhor. E muitas das vezes aqueles que te acusam não tem nem moral para isso. Não tem nem moral para isso. Então a gente precisa ficar atento, porque isso é o próprio inimigo que faz, né? Usar pessoas para te acusar. E quando você assume a sua filiação em Deus, quando você assume que o Senhor agora é o Senhor da sua vida, único e suficiente, o seu Salvador, pronto, tudo está resolvido. Nada mais te acusa, nada mais te incomoda, você só precisa continuar buscando.
continuar mais e mais buscando a sabedoria de Deus, que é o próprio Deus. Então não existe, irmãos, aquele crente que não precisa mais estudar, que não precisa ler mais a palavra, que ele já sabe o suficiente. Não existe. Precisamos estar constantemente buscando sabedoria, a sabedoria de Deus, a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que está na palavra do Senhor. É através dela que a gente vai aprender a caminhar com mais leveza e colocar em prática tudo que a gente aprende. E a errar menos, porque somos falhos, pecadores, estamos nesse mundo e a nossa natureza é pecaminosa. Então a gente, aprendendo na palavra, a gente vai procurar colocar em prática e procurar errar menos. Amém? É isso que eu aprendo com esse capítulo 9. Espero que tenha edificado a vida de vocês. Vamos orar agradecendo, né, a leitura e a reflexão desse capítulo. Pai, obrigada, Senhor, obrigada porque como o Senhor é bom, como o Senhor nos ensina que o único que é digno de receber toda a honra, toda a glória, toda a adoração, todo louvor é o Senhor. Como diz a canção, né? O único que é digno de receber a honra e a glória. Obrigada, Senhor. Obrigada porque através da leitura da Tua palavra, através das reflexões que eu faço, da meditação em meus devocionais, eu aprendo cada vez mais a me colocar em obediência. Eu aprendo cada vez mais a caminhar de forma mais leve e colocar em prática tudo que eu aprendo. Obrigada, meu Deus, obrigada porque o que seria de mim sem esses ensinamentos? Não podemos ficar ao bel prazer desse mundo, porque a sabedoria do mundo, ela é passageira, a sabedoria do mundo, ela vai conforme o nosso, ela age conforme o nosso entendimento, como diz aqui na tua palavra. A loucura é da sabedoria do mundo. A loucura, aquele que é tolo e não sabe coisa alguma, busca a sabedoria do mundo, busca a sabedoria do homem. Pai, nos ajuda a ouvir a tua voz, nos ajuda a buscar a sabedoria de pessoas que buscam ao Senhor como nós buscamos, que tenham a mesma sintonia que nós, que tenham mais maturidade espiritual do que nós, para que a gente cresça também em sabedoria. É o que eu peço, Senhor, que eu receba sempre uma correção, que eu receba sempre algum questionamento com amor e que eu reflita sobre isso, mas que isso venha de alguém, Senhor, não para me humilhar, mas que venha de alguém que tenha base no que está falando. É o que eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe vocês.